Oi gente, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo e o que é o ângulo. O ângulo ele é formado por duas semi-retas que têm um ponto em comum. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto em comum, aqui uma semi-reta, aqui outra semi-reta. Vou chamar essa aqui de semi-reta OA e essa aqui de semi-reta OB. Então, essa região aqui, ó, compreendida entre essas semi-retas, é que é chamada de ângulo, tá? Então, nós temos aqui um ângulo AOB, certo? Muito bem. Então, como eu disse, os lados são OA e OB. E também existe um nome para esse ponto em comum, que é chamado de vértice, tá? Esse pontozinho aqui, ele é chamado de vértice. Agora vamos falar um pouquinho sobre classificação. A classificação ela vai depender justamente da abertura desse ângulo, né? Então, olha só. Quando eu tenho uma abertura na qual uma reta está totalmente na vertical e a outra totalmente na horizontal, esse ângulo é chamado de ângulo reto. E ele vai se utilizar desse símbolo aqui, tá? Então, toda vez que você encontrar isso, você tem um ângulo reto, do tipo reto, e esse ângulo, ele mede exatamente 90 graus, tá? Lembrando que grau é a unidade de medida de ângulo. Um ângulo onde essa abertura não chegou até 90, então, tenho aqui uma abertura pequena, não chegou a ficar reta, né? Menos que 90 é chamado de agudo, tá? Então, menor que 90 graus. E um ângulo onde sua abertura ultrapassa 90 graus, então, ó, cheguei aqui até 90 e passei disso, eu tenho aqui um ângulo do tipo obtuso, tá? Então, ele é maior que 90 graus, também menor que 180, tá? Tem que ter essas duas características. Existem ainda outros ângulos que são notáveis. O primeiro deles é o ângulo nulo, que ele é um ângulo onde não existe nenhuma abertura, né? Não foi feita nenhuma abertura. Então, ele tem uma medida de 0 grau. Um outro ângulo que é bastante comum é um ângulo onde essa abertura ela foi formada de modo que exista uma semi-reta oposta à outra. Nesse caso, a gente tem um ângulo do tipo raso. Ele vale 180 graus, tá? Ele é chamado também de meia volta. E, finalmente, nós temos aqui um ângulo onde foi executada uma volta completa, tá? Então, quando isso acontece, quando foi dada uma volta completa, nós temos um ângulo de uma volta, ou seja, sua medida vale 360 graus. Então, gente, para concluir, vamos falar um pouquinho sobre bissetriz. O que é a bissetriz de um ângulo? É uma semi-reta que vai dividir o ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, a gente tem aqui um ângulo, vamos imaginar que esse ângulo tenha uns 80 graus. Então, se esse ângulo mede 80 e eu traço a bissetriz dele, ó, é uma semi-reta que divide ele em duas regiões de mesma medida, tá? Então, se antes tinha 80, eu vou ter agora duas partes, cada uma valendo 40 graus, tá certo? Muito bem. Aqui um outro exemplo. Vamos imaginar que esse ângulo tem uma medida de 140 graus. Então, quando eu traço a bissetriz desse ângulo,
terei dois ângulos de mesma medida, cada um valendo a metade de 140. Então eu vou ter 70 graus em cada um. Tá bom, gente? Então, aqui um exemplo de aplicação de bissetriz. A gente tem aqui um ângulo e aqui a gente tem a sua bissetriz, né? Significa que essa região ela tem a mesma medida dessa. Então, usando esse conceito, nós vamos definir aqui o valor de x. De que maneira? Vamos então colocar que essa medida do primeiro ângulo, que é 3x menos 10, ela é igual a essa outra medida, x mais 20. Então, nós formamos uma equação do primeiro grau. Vamos resolver essa equação. Para resolver, a gente lembra que tem que colocar todos os valores que tem letra de um lado e os que não tem letra do outro, né, em um membro e outro. E aqueles valores que vão mudar de membro precisam mudar de sinal. Então, vou deixar desse lado aqui quem tem x. Então, nós teremos o 3x e esse valorzinho que tem x vem para cá também. Como ele está no segundo membro, vem para o primeiro, ele muda de sinal. Ele aqui está positivo, já que não tem sinal nenhum antes dele. E aí ele passa para cá negativo. Escreve a igualdade. E desse lado quem não tem letra, né? Que não tem x. Então vai ficar o 20, que já é positivo, permanece, porque não mudou de membro. E vai passar o 10 para cá. Já que ele estava no primeiro membro, veio para o segundo, mudou de sinal. Ele era negativo, ficou positivo. Agora você tem condições de fazer as operações. 3x menos x é 2x. E 20 mais 10 é 30. Agora você vai passar esse 2 para cá, dividindo esse 30. Então vai ficar x igual a 30 dividido por 2, que vale 15. Esse é o valor do x. Tá bom, gente? Então, obrigado. Espero ter ajudado vocês.